Continuando aqui a questão de nós termos e entendermos um pouquinho mais a obra do glorioso Filho de Deus, o amoroso, gracioso, misericordioso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 1 João 3, versículo 9, a seguinte palavra do Senhor: todo aquele que é nascido de Deus, não é nascido numa igreja A, B, C, D, tem gente prostrando, ajoelhando na frente daquele prédio da denominação, não vou dizer qual, eu sei qual, lá na frente, e levanta as mãos como fosse uma adoração. Se eu estiver nesta denominação, estou salvo, estou na graça. Não, na graça é Cristo. Ele veio cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito no Pai, do Pai, em João 1,14. Cristo é o cheio de graça, é estar em Cristo, ou nós estamos fora de Cristo. Fora de Cristo, desculpa, perdição eterna, mas em Cristo, salvação eterna. Agora ele diz: todo aquele que é nascido de Deus, foi regenerado, nasceu de novo, foi nascido. O que é novo nascimento? Nascer de Deus, nascer do Espírito. Esta palavra que significa novo nascimento. Eu fui nascido de Deus. Eu fui nascido do Espírito. Obra exclusiva de Deus, esta obra do novo nascimento. E sem novo nascimento, ninguém vai ver o reino de Deus. João 3,3. Aí ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Claro que ele não vai viver mais na prática de pecado, daquela natureza dele, porque ele foi crucificado com Cristo, ele foi feito nova criação de Deus, com nova natureza, nova vida. Pois o que permanece nele é a divina semente. O que é a divina semente, senão o Senhor Jesus Cristo? Aquele que João 12,24 diz que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa divina semente, essa que foi morta e nos fez morrer com ele, para que pudéssemos ter a experiência de nascer do Espírito, nascer de Deus, ser nova criação de Deus. Queridos e queridas, tem gente que bate: eu não vou sair da minha denominação porque eu nasci assim, nasceu assim, vai viver assim, vai para o inferno assim. Com todo respeito, denominação não nos salva. A denominação não nos salva. Mas o Senhor Jesus Cristo é o Salvador pela cruz. Ele diz: pois o que permanece nele é a divina semente, é Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, a divina semente. A semente que veio do céu. É divina, é vida de Cristo. Aí ele diz: esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Não pode mais viver pecando. Quem vive pecando não é filho de Deus. Versículo 6 de 1 João 3. Todo aquele que permanece no Senhor Jesus Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Quantos pregadores temos pregando esse texto? É necessário nós ouvirmos, crendo, até crer, de fato e de verdade. Mas ainda ele diz, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Quem é seu pai? Deus ou o diabo? Você é filho do diabo ou filho de Deus? Todos nós nascemos filhos espirituais do diabo. Todos nós nascemos com o pecado. Todos nós nascemos adâmicos. Os católicos dizem pecado original. É verdade. Nós já nascemos originalmente com o pecado e, portanto, em Adão. E estando em Adão, salário do pecado é a morte, ou também, esse daí é Romanos 6:23. Mas salários, Romanos 3:23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, ou estão privados da glória de Deus. A Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria, diz assim, Romanos 3:23, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se não mudar não ser mudado a nossa natureza, enquanto nós estivermos aqui, depois que formos para o caixão, céu ou inferno, eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Aí ele diz, nisto são manifestos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que não vivem pecando. Por quê? Porque dentro dele tem uma divina semente. Ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus, e Deus o sustentará pela vida de Cristo no interior dessas pessoas que foram levados a crer. Você já foi levado a crer para ter uma nova vida? Aí, vou voltar no versículo 10 de 1 João 3. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Que justiça é essa? Justiça de Deus. Não é justiça dos homens. O que é a justiça de Deus? As verdades de Deus. As verdades da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, porque ele é justo e tudo o que ele faz é justo, é santo, é perfeito. Aí ele diz, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Quem tem condições para praticar a justiça de Deus é aquele que tem vida de Cristo no seu interior. Para que a pessoa tenha vida de Cristo no interior, é necessário: estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivo neste corpo, nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus e no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa deve ser a nossa experiência. Não só aqui, mas deixar que o Espírito Santo conduza ao nosso coração. Isso vai nos conduzir a arrependimento. Vai conduzir numa posição de nós olharmos quem somos mediante a verdade da palavra do Senhor. Aí ele diz, voltando, todo aquele que não pratica justiça não procede de justiça, também é santidade. Eu já citei o texto 1 Coríntios 1:30, que o Senhor Jesus Cristo se tornou da parte de Deus para cada um de nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é isto e muito mais na vida daqueles que foram regenerados pela graça. E aí ele diz, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Já foi resolvido o seu pecado? A questão da sua natureza de Adão? Você está lutando com os seus pecados? Pornografia, mentira, relacionamento sexual antes de um casamento. Isso é fornicação. A Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino dos céus. Mentirosos são filhos do diabo, não os filhos de Deus.
aqueles que são desonestos, infiéis a Deus e aos seus compromissos. Vive uma vida de mentira, de falsidade, de hipocrisia. Esta vida pecaminosa, pervertida, incrédula, indiferente com as coisas do Senhor, foram crucificadas com Cristo, queridos. Porque a fonte era o pecado. Mas o pecado foi crucificado no corpo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daqueles que creram. Jesus Cristo, no seu corpo na cruz, nos crucificou. Fomos libertos desta natureza do pecado para sermos servos de Deus, servos da justiça, servos de Cristo Jesus, constrangido pelo amor, pela gratidão, alegre e voluntariamente, gratos por aquilo que o Senhor Jesus fez a cada um de nós, pela graça, de graça, a todo aquele que crê. Crendo, vai sendo manifestas aquilo que é de Cristo, ou manifestos aquilo que é de Cristo no interior dessa pessoa. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Você já nasceu de novo?